Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje é o dia 14 de janeiro de 2025 e prosseguindo no projeto de leitura de toda a Bíblia este ano, iniciaremos hoje o estudo do livro de Êxodo. Nesta data iremos trazer um panorama do segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo. Este dia foi reservado também para atualizar os capítulos de quem estava com a leitura atrasada. Então amanhã iniciaremos efetivamente a leitura dos capítulos 1 até o capítulo 4 do livro de Êxodo, continuando na nossa meta de leitura de 4 capítulos por dia. Então vamos a um panorama rápido sobre o livro de Êxodo, e para que esse vídeo não fique extenso, temos aqui também a nossa ampulheta de 5 minutos e tentaremos resumir todos esses 40 capítulos do segundo livro de Moisés nesses 5 minutos. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente precisa trazer a temática principal do livro de Êxodo, que é a saída do povo de Israel do Egito em direção a Canaã. Esse título, Êxodo, ele vem da versão Septuaginta em grego e significa exatamente saída ou partida. Então, no capítulo 1, a gente tem aqui uma narrativa do sofrimento do povo hebreu no Egito, depois que se levantou outro faraó que não conhecia José. A partir do capítulo 2 até o capítulo 4, nós temos a preparação de Moisés. Então, o capítulo 2 registra o nascimento de Moisés, e nós temos uma preparação de Moisés em 3 etapas. Ele é preparado, em primeiro lugar, pela sua mãe. Em segundo lugar, ele é preparado na cultura do Egito, no palácio do faraó, em todas as ciências, em todos os conhecimentos que havia disponíveis no Egito. Então, Moisés tem essa segunda etapa de preparação. E uma terceira etapa ocorre em Midian, quando ele foge do Egito e vai para Midian, passa 40 anos ali sendo pastor de ovelhas. Essa é a terceira etapa da sua preparação. No capítulo 3, nós temos a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente. Então esse aqui é um ponto importante. E no capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés para que ele realize grandes milagres ali na terra do Egito. O capítulo 3, o versículo 14, tem um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia, que é a revelação de Deus para Moisés, quando Moisés pergunta a Deus qual é o nome dele, porque os hebreus que estavam no Egito iriam perguntar: qual é o nome desse Deus que te enviou aqui? E Deus responde para ele: eu sou o que sou. E assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, a partir daí, Moisés volta para o Egito com essa missão de resgatar o povo da escravidão e levá-lo em direção à terra de Canaã. Do capítulo 5 até o capítulo 11, nós temos um embate de Deus contra Faraó, tendo Moisés e Arão como instrumentos ali do seu juízo sobre o Egito. Então, capítulo 5, Moisés e Arão falam com Faraó. Capítulo 6, aliás, ainda no capítulo 5, Faraó aumenta o jugo sobre os israelitas. No capítulo 6, Deus promete livrar os israelitas. E aí nós temos Deus animando Moisés e Arão para que eles falem novamente com Faraó. E a partir do capítulo 7, com o endurecimento do coração de Faraó, nós temos as pragas sobre o Egito. Foram 10 pragas, elas começam a partir da transformação das águas do rio Nilo em sangue, e a partir daí seguem-se as outras 9 pragas, e essas pragas elas culminam no capítulo 12, com a morte dos primogênitos. Então, nesse capítulo 12 é importante, porque acontece também a instituição da Páscoa. E aqui, essa última praga finaliza ali o juízo de Deus sobre o Egito, e o povo de Israel sai do Egito, ali com uma grande multidão de pessoas, inclusive estrangeiros que estavam ali no Egito e que eram simpáticos à causa dos hebreus, simpáticos à sua cultura, saem também juntamente com eles após celebrar a Páscoa. Então, a partir desse capítulo 13,
Aliás, o capítulo 13 ainda é esse contexto da saída do Egito, mas no capítulo 14, a gente já tem aqui a ruína dos egípcios, porque o povo de Israel passa pelo Mar Vermelho e os egípcios se afogam ali naquele mesmo caminho. O capítulo 15 é o cântico de Moisés em celebração a Deus pela vitória de ter conseguido passar o Mar Vermelho e escapar dos egípcios. A partir do capítulo 15 até o 19, a gente tem alguns episódios de milagres que Deus realiza antes de se apresentar a Moisés e ao povo no Monte Sinai. Então aqui Deus manda o maná, Deus manda a carne, Deus manda a água, eles lutam contra os amalequitas. Temos também os conselhos de Jetro nesse capítulo 18. E aí o capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E do capítulo 19 até o capítulo 24, nós temos várias instruções que são dadas por Deus ali nesse contexto. Instruções preparatórias, os 10 mandamentos, capítulo 20 do livro de Êxodo, um dos mais famosos da Bíblia, que condensa os 10 principais mandamentos da lei mosaica. Temos também as promessas e a renovação do concerto. Por fim, do capítulo 25 até o capítulo 40, que é o último capítulo do livro de Êxodo, nós temos aqui várias instruções que Deus dá a Moisés acerca do tabernáculo. Então são instruções sobre o tabernáculo em si, sobre as roupas dos sacerdotes, sobre a idolatria, a forma como o povo deve adorar a Deus, sobre os sacrifícios. E nós temos lá pelo capítulo 32, vemos que quando Moisés está no monte, o povo constrói um bezerro de ouro para adorar lá no pé do monte e começa-se uma festa idólatra. Então isso é registrado no capítulo 32. Moisés intercede pelo povo e Deus não destrói o povo mediante esse ato de idolatria. Então aqui a gente já finalizou os nossos 5 minutos do resumo, mas eu quero destacar aqui apenas o capítulo 35. Interessante que Deus chama Bezalel e Aholiabe para construir as peças do tabernáculo. Então Deus dá a Moisés o projeto e capacita esses 2 homens para a execução. Então esse final do livro de Êxodo termina exatamente no capítulo 40, na parte final, com a glória de Deus se manifestando sobre o tabernáculo. Então esse é o tema principal do livro de Êxodo, a saída do povo do Egito, a revelação de Deus no Monte Sinai e as orientações principais de Deus para o povo, condensadas nos 10 mandamentos, nas leis acerca do tabernáculo, dos sacerdotes e acerca da idolatria. Então esses são os temas que iremos estudar nos próximos 10 dias, quando leremos o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Se você está acompanhando conosco essa leitura, já fica aqui o convite para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, convidá-los também para seguir o canal e vamos juntos na leitura de toda a Bíblia nesse ano de 2025. Se você não leu o livro de Gênesis, eu te convido a começar a leitura a partir de amanhã no livro de Êxodo. E aí, na sequência, mais à frente, nós teremos aí algum tempo para recobrar essa leitura dos capítulos que ficaram para trás do livro de Gênesis, que nós lemos em apenas 13 dias. Então, um forte abraço, fique com Deus e vamos iniciar a leitura de Êxodo a partir de amanhã.